Ô Anderson, o que eu quero tirar de dúvida com você é o seguinte: quando a Bíblia fala que quem pratica as coisas em Apocalipse 21 fala, né? Aqueles que praticam homicídio, ao, o adultério, tudo isso ficarão do lado de fora. É, não vai herdar o reino de Deus quem tais coisas pratica. Isso aí está se referindo, assim, não vai ser salvo, né? Porque o que eu vejo muitas igrejas hoje em dia pregando é que essas pessoas que falam, que praticam essas coisas, elas vão ser judiadas pelos verdugos lá, ou pelo. Elas vão ser judiadas, só que elas vão ser salvas, elas não vão reinar, mas vão ser salvas. Só que eu já uma vez já tirei essa dúvida com você, né? Mas eu queria que você me explicasse melhor. Porque o que eu estou vendo assim é um monte de igreja pregando essas coisas, aí as pessoas pensam assim: ai, as pessoas podem viver fazendo essas coisas, mas ela só não vai herdar o reino, mas ela vai ser salva. Só que uma coisa para mim está ligada com a outra, porque para mim o reino tá ligado com a salvação. Nem todo mundo vai governar, mas todo mundo vai ser salvo e reinar no milênio, quem é de Deus, quem é de Jesus. E para mim, esses que vão ficar pro lado de fora são as pessoas que não vão ter a salvação em Cristo. E eu queria tirar essa dúvida, porque eu não creio que eu estou enganada, mas as pessoas estão pregando diferente do que eu estou crendo. Eles estão trazendo uma teologia antibíblica e oriunda da teologia católica, oriunda de Roma, que crê no purgatório. Purgatório, como você já sabe, é uma espécie de penitência onde aqueles que estavam perdidos pagam por seus pecados ali, sofrem e depois são absolvidos. Isso não existe nas Escrituras. Só somos salvos pelo sangue do Cordeiro, e aqueles que vieram antes do Salvador são salvos pela fé mediante a lei que prometia um Messias Salvador. Então, pela promessa, eles são salvos na dispensação da lei, né? Ou na antiga aliança da lei. Já na nova aliança, a salvação é somente pelo sangue do Cordeiro. Há sim uma misericórdia para aqueles súditos que se renderão a ele quando ele voltar, e eles entrarão no reino milenial. Agora, isso de pecar à vontade, ir para o purgatório, ou ser castigado, sofrer no fogo, para depois ser absolvido e entrar no reino, não existe nada na palavra que traga isso dessa forma. Isso é oriundo da teologia reformada que guarda resquícios de Roma. Eles guardam resquícios de Roma, infelizmente. Então, irmã, como você está se aprofundando mais na palavra, você começa a notar que essas pregações não estão de acordo com a Escritura, porque você está buscando a Escritura. Então, eles estão equivocados, porque eles se formam e seguem a rota da teologia que eles aprenderam, seguem a linhagem teológica. E, infelizmente, essas linhas teológicas estão erradas. Eles receberam uma conclusão já pronta. Eles creram no que cremos, que só existe um Criador e um Salvador. Mas ao se formarem na teologia, eles recebem já interpretações prontas. E essas conclusões prontas, quando entram na cabeça deles, o que acontece? Eles multiplicam e multiplicam para outros e acabam virando produtos disso e fazem com que outros virem produtos disso. E fica aquele ensino errado. Por isso que existe igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, com rótulos diferentes, né? E produtos diferentes, que são os seus membros. Então, a pessoa não deve se moldar ou virar um produto dessas igrejas. Você vê aquela igreja que tem regras de homens, né? Tem doutrina de homem. A pessoa tem que usar terno e gravata direto, a outra tem que usar saia comprida até o tornozelo direto.
Outra já é mais liberal, ou seja, eles vão andar crentes, mas conforme a imposição daquela igreja, são produtos delas. E quando o Eterno fala, não vos conformeis com esse mundo, é com qualquer coisa que te rotula, não é só com o mundo ímpio aí no pecado, não. Essas igrejas, quando elas impõem coisas que não estão nas escrituras, são coisas do mundo também, e as pessoas acabam se conformando com esses rótulos. Aí um anda daquele jeito, não olha nem para trás, não dá nem paz pro irmão, não considera nem o irmão de uma outra igreja, né? Porque eles acham que estão no caminho verdadeiro e assim por diante. Então, infelizmente, algumas pessoas elas não sabem que estão erradas, porque elas pegaram esse entendimento pronto. Mas se elas derem ouvidos, algumas podem se arrepender. Infelizmente, algumas, depois de ouvirem a verdade, não querem aceitar que estão erradas por causa do ego. Mas é provado que isso vem da Igreja Católica. Eles não usam o nome de purgatório, mas é essa mesma ideia. Eles usam o versículo isolado, quando o Criador fala que o Messias, né? Que ali haverá choro e ranger de dentes. O Messias ele trouxe várias parábolas para contextualizar, no final, o reino milenial, a salvação, e aqueles que serão banidos do seu reino, que serão condenados no final para o lago de fogo. Não tem como ir para o lago de fogo e sair de lá, não. Isso não existe. Está escrito que ir para o lago de fogo é viver, na verdade viver não, é morrer segunda vez, é passar pela segunda morte. Então isso não existe, que eles estão falando aí. Que a pessoa morre, vai para o inferno sofrer, não tem nada a ver. O julgamento é durante essa vida. Aí depois tem o julgamento final, né? Que serão todos julgados conforme as suas obras. Aqueles que não receberam o Salvador serão julgados conforme as suas obras. Porque o julgamento ele é durante a vida, por quê? Porque é durante a vida que você decide seguir a salvação ou não. Aqueles que não seguem, eles ressuscitarão só no juízo final e serão julgados conforme as suas obras. Então, irmã, não tem por que a pessoa morrer, ir para o inferno espiritual, ficar sofrendo lá, para depois ressuscitar e ser salvo. Isso não existe, entendeu? Isso não existe. Tanto que quando ressuscitarem, para serem julgados no juízo final, esse é o julgamento final, não tem outro julgamento. No juízo final, serão julgados conforme as suas obras. Se é um daqueles que ajudou realmente alguém que creu de verdade na palavra, ele pode até ser absolvido e entrar no reino eterno. Mas aqueles que não ajudaram nada e tiveram a vida realmente toda em pecado, não tem como ser salvo, porque a salvação não é pelas obras. Entende? Alguns entrarão por misericórdia, porque tem aqueles que às vezes sem saber ajudaram alguém, né? Que é do corpo de Cristo. Há pessoas que poderiam ter ajudado um apóstolo e não sabiam que estavam ajudando eles. Essas pessoas receberão seu galardão. Foi isso que o Salvador falou. E tudo vai culminar e finalizar no juízo final. A vinda do Salvador agora, a segunda vinda, é como se fosse um juízo final para aqueles que são salvos, porque eles serão julgados para receber a vida eterna. Tá entendendo? Alguns receberão galardões maiores que outros. Mas a salvação é prometida e é esse julgamento já da segunda vinda, onde os mortos salvos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados. Agora essa história aí, da pessoa ter uma vida no pecado, e pecou, roubou, matou, mentiu, ir para o inferno, ficar sofrendo lá nas trevas ou numa região de trevas espiritual, depois que morreu, para depois ser salvo, isso não existe nas escrituras. O contexto é totalmente outro. Porque quando a pessoa ressuscitar, se ela não foi salva pelo sangue do Cordeiro, ela só vai ressuscitar no juízo final, onde todos serão julgados conforme as suas obras. E vai ser mais difícil ainda a pessoa entrar no reino eterno, sendo julgado por suas obras.
Então essa história aí é de purgatório, só que eles não usam o nome de purgatório, e são várias igrejas evangélicas mesmo que usam. Elas não admitem, elas saíram de Roma, né? Ah, vamos seguir o caminho correto. Mas elas guardam vários resquícios de Roma, só que elas não querem admitir. Isso aí é a linha do purgatório, só que elas não usam o nome de purgatório. O Salvador não explicou isso aí. Ele trouxe parábolas diferentes umas das outras, mas para contextualizar o mesmo contexto. Entende? Então, Anderson, em Gálatas 5:16 em diante, fala também que as pessoas que praticam a obra da carne não vão herdar o reino de Deus. E eles falam que as pessoas vão ser salvas, que ali não está falando de salvação, está falando de reino. Que as pessoas vão ser salvas e elas só não vão reinar. Mas eu acredito que ali está falando de salvação mesmo, que as pessoas que praticam aquilo não vão ser salvas. Porque reino e salvação não é a mesma coisa, mas quem é salvo vai estar no milênio. Quem não é, não vai estar. Então, é essa dúvida que eu quero tirar, sabe? Se eu que estou certa com o meu pensamento ou algumas igrejas estão erradas pregando isso, entendeu? Não sei se você está me entendendo. Algumas igrejas estão erradas sim, porque foi como você falou, você raciocinou corretamente. É, o reino, ele vem para aqueles que são salvos. Ou seja, quem não for salvo não vai estar no milênio. Aqueles que morreram em épocas passadas e morrerão nos juízos da grande tribulação, nos juízos das taças e das trombetas, que esses que morrerem e não forem salvos, eles não vão ressuscitar para entrar no milênio. Eles só vão ressuscitar para serem julgados no juízo final, depois do milênio. Entendeu? Ou seja, eles não são salvos, eles vão ser julgados por suas obras. Só entram no milênio aqueles que foram salvos e os sobreviventes que estiverem vivos, o Eterno não vai condená-los, porque eles não se renderam à besta. Eles não foram salvos, aqueles que não foram transformados, né? Eu estou falando daqueles que não são transformados com a ressurreição dos mortos salvos. Esses sobreviventes das nações, eles entram no milênio porque serão pessoas humanas aqui que sobreviverão, não se renderam à besta. Aí eles vão entrar no milênio como súditos, porque eles vão se dobrar, porque está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, né? Que Yahushua é o Messias, que Jesus Cristo é o Senhor, como está na tradução. Entende? Então, é isso que vai acontecer. Essas igrejas, infelizmente, elas estão adotando heresias destruidoras, porque, como você também disse, abre uma legalidade para o povo sair pecando à vontade. E tá claro que aquele que é puro se purifique mais ainda, aquele que é santo se santifique mais ainda, porque sem a santificação ninguém verá ao Criador. Sem a santificação ninguém verá Ele. Por isso está escrito: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Ele. Então, como é que eles podem cometer isso e serem salvos? Se a salvação é somente pela graça do nosso Salvador. Eles estão colocando um outro meio de salvação que não existe. Entende? Alguns reinarão porque serão transformados e ressuscitados. Foram salvos. Mas por que reinarão? Porque o mundo vai ser povoado por aqueles mortais sobreviventes das nações. O Eterno prometeu que terá um reino, né? Em Sião, um rei que reinará de Sião todas as nações. Isso vai se cumprir no reino milenial. O nosso Salvador vai voltar para quebrar e pôr de joelhos toda autoridade, toda soberba do homem. Porque não vai ser o governo do homem, vai ser o governo do Rei dos Reis, do Messias, né? Ele foi um homem, mas ele é o Eterno. Tá entendendo, irmão?
Na oração do Pai Nosso ele falou: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso ele virá para reinar. Só que esse outro meio de salvação que eles estão colocando aí está totalmente em contradição com o que os apóstolos e o nosso Messias falou. Então você está certa, e eles estão caindo no engodo, os que estão acreditando nesses ensinos aí dessas igrejas. Isso aí não existe não. Então, Anderson, eu entendi e eu concordo assim, eu creio assim, né? Sempre criei. Só que assim, eu achei estranho eles ter essa linha de raciocínio que, que vão assim, todos, que assim, tudo bem, a salvação é pela graça e pela fé em Cristo Jesus e pelo sacrifício dele por nós. Só que dá a impressão que eles não pregam a transformação de vida, porque o evangelho do Senhor é poder dele para transformar a vida, né? Existe tudo ex, né? A pessoa não é, ela já foi e não é mais, porque Deus libertou, o sangue do Cordeiro libertou, então ela é uma nova criatura, então ela é um novo ser. E o que eu vejo assim é que o povo está pregando o evangelho que não tem transformação de vida, sabe? Dá a impressão que a pessoa vem como está, continua, ainda tem o engano de ser salva. Aí fala, você só vai ser salva, você não vai reinar, mas salvo você vai. E eu já ouvi até a heresia que os que vão ser salvos, os que vão reinar, vai reinar no milênio, que são os cristãos vencedores, que nem eu já te falei que falam. E os perdedores são aqueles que não vão entrar no milênio e vai ressuscitar no último dia. Mas esse que vai ressuscitar no último dia, a Bíblia diz claro que vai ressuscitar para o juízo final, e não é aqueles que morreram em Cristo, porque os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos até a vinda do Senhor, eles vão reinar todos no milênio. O milênio todos salvos vão entrar, é o que eu creio. Então assim, eles estão ensinando uma doutrina estranha, que a pessoa é salva, mas não é transformada. Ela é salva e vive na prática do pecado e vai ser salvo no final. E estão enganando muito mesmo. E a maioria desses que pregam assim também é pré-milenista, né? E até os pré-milenistas, eles estão distraídos porque eles, quando vir a marca da besta, eles vão até deixar ser marcado, porque eles vão achar que como a igreja ainda não foi arrebatada, então não é o governo do anticristo, e eles podem aceitar como uma marca normal, sabe? Como algo normal, como algo assim moderno, né? Tipo, como tipo assim, a internet evoluiu, tal, a modernidade, tudo, então eles vão aceitar, que até isso vão aceitar, porque fé errada gera um comportamento errado, né? Então, assim, isso me preocupa. E me preocupa mais porque eu tenho filho adolescente, eu converso muito com ele. E eu falo, filho, cuidado que o evangelho é transformação de vida. Se a pessoa continua a mesma coisa e não foi convertida, não teve uma conversão, não teve uma mudança, ela está enganando ela própria e sendo enganada. E é isso que é a minha preocupação. Mas a gente estudando bastante, o Senhor vai abrindo os olhos e a gente vai sendo liberto das prisões e da cegueira, né, espiritual. Mas obrigada por tudo, viu? Muito boas suas perguntas, e essa preocupação às vezes é necessária, porque tem uma palavra que diz: buscai ao Criador, né? A Yahweh, ao Senhor, enquanto se pode achar, como está na maioria das traduções. Porque vai haver um tempo que vai ser mais difícil. A grande tribulação, quando ela inicie, os escolhidos estarão já com uma comunhão mais plena no Espírito Santo. Por isso, se estiverem perto de um ímpio, como está naquele contexto que dois estarão no moinho, um será levado e o outro será deixado, não é que vai ficar para trás num arrebatamento e será deixado para trás, não. Quando diz que um será levado, é pelos juízos. Ou seja, as pessoas serão
atingidas por juízos, estarão dois no moinho, um será atingido, morto, e o outro será poupado. Esse é o contexto. Como o dilúvio veio e levou a todos, naquele dia, um será deixado, poupado, e o outro será levado pelo juízo. Esse é o contexto. Então, realmente tem que alertar os seus filhos, como está escrito, que aquele que não pega a sua vara, né, e corrige o seu filho, esse não ama o seu filho. Então, realmente tem que corrigir enquanto ainda há tempo, porque infelizmente alguns pais, e até no mundo isso acontece muito, deixam seus filhos à mercê do mundo e não corrige. Não corrige. Então, tem que se preocupar mesmo, porque infelizmente a apostasia está aí, né? Correndo, crescendo a todo vapor, e vai crescer mais com o anticristo, quando ele realmente der as suas caras mais assim claramente no mundo. Então, irmã, é bom você ter perguntado isso, e traz realmente uma clareza de como as igrejas estão hoje, né? Uma outra coisa que está errado dentro delas. Então, a visão pré-milenista quanto ao milênio, ela é correta, porque quando o nosso Salvador voltar, vai ser estabelecido o reino milenial. Porém, alguns que são pré-milenistas, eles são pré-tribulacionistas. Acreditam no arrebatamento iminente, que não existe. Então, realmente, você tem que questionar, por você buscar as escrituras, como já falei. Você nota que essas pregações dessas igrejas não estão totalmente corretas, embasadas nas escrituras, mas sim em linhas teológicas que infelizmente traz heresias destruidoras. E é quanto a isso que a gente tem que realmente estar em alerta, né? E alertar a outros. Tem um vídeo no canal que é apostasia, não sei se você já viu, e indico a todos, né, que você puder compartilhar também, que veja, porque ali traz esse contexto também. Infelizmente, existe apostasia dentro da igreja e fora dela, e temos que ter cuidado com isso. Mas que o Eterno te abençoe, te guarde, te oriente e te dê força aí para desfazer essas obras das trevas, porque o nosso Salvador nos chamou para sermos luz mesmo e sal dessa terra. Como ele desfez todas as obras do maligno, nós também somos chamados para ser luz e desfazendo todas as mentiras e obras das trevas que estiver ao nosso redor, tá? Que o Eterno te abençoe, te guarde no nome de Yahushua HaMashiach, e a paz que excede todo entendimento. Shalom.